Livro de Levítico. Talvez alguns de vocês, e não desmerecendo ninguém, nem sabem onde está o livro de Levítico. Isso não é culpa sua, calma. O livro de Levítico é naturalmente um livro muito pouco frequentado pelos cristãos, de um modo geral. E talvez, se você souber onde está o livro de Levítico, que eu acredito nisso, você vai experimentar as páginas da sua Bíblia no livro de Levítico mais brancas. As do Evangelho vão estar um pouco mais amareladas, mas esse daqui vai estar mais branco, que é a indicação clara de que é um livro pouco frequentado. Isso também não é culpa sua. Isso é resultado de ensinamento, principalmente de pastores, de padres, de ministros, de um modo geral. Dizem eles que não se precisa mais ler essas coisas, porque trata-se de um livro ultrapassado, ser apregoado nos púlpitos de um modo geral, a ideia de que a lei foi abolida. Segundo, as pessoas também incentivam vocês a não lerem isso, de um modo geral, porque o livro de Levítico é sem dúvida muito complexo, é um livro sistemático, difícil de ser interpretado. E aí a gente fala assim, mas eu já li, eu não entendo direito, não dá para compreender, então larga isso para lá. Natural. Em contrapartida, senhoras e senhores, estamos diante do livro da Bíblia mais citado por Jesus do que qualquer outro. Estamos diante do livro que nos faz entender, é o esqueleto do plano de salvação. Por quê? Porque é na sistemática do livro de Levítico que a gente compreende a missão redentora de Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Palavras de suma importância para todos nós são citadas nesse livro mais do que em qualquer outro livro da Bíblia. Palavra importante, quer ver? Sangue. Sangue é citado aqui 189 vezes. A palavra Kiddushá é uma palavra hebraica, quer dizer santidade. Tem algo mais importante para cristãos do que santidade? É citada aqui 114 vezes. Palavra-chave para o Evangelho, sacrifício, Corban, em língua hebraica. O sacrifício é citado nesse livro mais do que qualquer outro, 89 vezes. Remissão, perdão e tantas outras palavras-chave para nós podermos estar aqui, são citadas nesse livro mais do que qualquer outro. Portanto, estamos diante de uma pérola que na verdade não se chama Levítico. O nome do livro é Vaikra. Vaikra quer dizer e chamou, é o nome do livro. Vaikra Hashem al Moshe Avinu Dalton et Mishkan, ou seja, e chamou o eterno, bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo, bom, que está aqui no nosso meio através do Espírito Santo, e chamou o Senhor a Moisés na porta da tenda da congregação, e ele diz: se o nome do livro é chamou, então por que aqui na nossa Bíblia está escrito Levítico? Eu lhe explico, porque o nome não é Levítico, mas é o tema do livro. O tema do livro é Levítico, que quer dizer concernentes da tribo de Levi. Quando Jesus diz muitos são chamados, poucos escolhidos, não está falando de gente que está lá fora. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não, está errado. Chamado é todo o povo, tudo isso aqui é chamado.
A Bíblia diz que do Egito Deus chamou o seu filho, Israel. Então um povo chamado é Israel. Dentro dos chamados, existem o povo escolhido. Eu vou lhe explicar. Israel é dividido em 12 tribos. 11 delas são chamadas, uma escolhida, a tribo de Levi. Escolhida por Deus para quê? Para fazer uma função única de ser o eixo da conexão entre Deus e os homens. O nome dessa tribo é Levi, e quem nasce na tribo de Levi são os levitas. Por isso o livro se chama Levítico. Por quê? Olhe para cá, você precisa prestar atenção nessa pequena introdução para entender o que eu vou pregar. Por quê? Porque este livro é livro para escolhido. Existem pessoas que Deus escolheu para funções específicas. Não desmerece outros e nem se torna melhor que ninguém, mas são os chamados de Deus. Aleluia. Você acredita em milagre ou não? Quem aqui acredita em milagre? Ok. Se você acredita em milagre e você diz, eu acredito em milagre, mas nunca vi um, está diante de um. O livro de Levítico é um milagre, sabe por quê? Porque esse livro tem 3.500 anos de idade. Você já viu algum livro com essa idade toda? Quando o Brasil foi descoberto, já tinha 3.000 anos de idade o livro. E outra, quando Jesus nasceu, o livro já tinha 1.500 anos de idade. Um milagre por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a língua que este livro foi escrito é uma língua que não existe mais. Não é o hebraico de hoje. É o hebraico arcaico massorético, onde as vogais eram simbolizadas por uma única letra. A letra Aleph, sem os acrósticos. Ou seja, quando se escreve porta, onde tem o O do P e o A do Tá, existe uma única letra no texto original. Então ninguém sabe se é porta ou se é parta, ou se é parto, porque todas as vogais A, I, O, U são simbolizadas por uma única letra. Mesmo assim, com tanta idade e com tanta dificuldade, o texto que nós vamos ler está exatamente igual até os dias de hoje. Milagre ou não é milagre? Por que que o texto se manteve 3.500 anos intacto? Eu vou lhe dizer por quê. Porque isso aqui não é revista de fofoca, porque isso daqui não é best-seller de escritor, porque isso aqui não é biografia de homem, isso aqui é a palavra de Deus. Passa o céu e passa a terra, mas ela nunca vai passar. O texto que nós vamos ler é um pouco assim, acebolado, apimentado, talvez indigesto, mas se tiver paciência vai sair daqui edificado hoje. Levítico 18º, por gentileza. Levítico capítulo 18. Do 5 ao 20. Está passando na internet, Felipe? Tá? Um abraço a todos os internautas que estão nos assistindo agora. Sou eu mesmo, Yosef Akiva, sem cabelo. Rapei a cabeça no dia 6. Até que cresceu rápido, né? Ficou bom, né? Obrigado, eu que você é meu amigo, você está me ajudando. Ele está me ajudando, né? Família me ama demais. Levítico 18, do 5 ao 20, sentado mesmo, com reverência, vamos ler o texto. Portanto, os meus estatutos e juízos guardareis, cumpridos quais o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Olhe para cá, põe o dedo aí. Prestou atenção, né?
Eu vou lhe explicar o que isso quer dizer. Isso daqui não é palavra de Paulo, nem de Davi. Isso daqui não é palavra de Pedro, de João, de Tiago. Não é alguém dizendo, julgo eu, teu Espírito Santo. Não. Olhe para cá. O texto que nós estamos lendo foi citado, ditado pela boca do próprio Deus. Ele está dizendo, quem está falando sou eu. Eu sou o Senhor. Verso 6 diz: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Eu acho que Deus se equivocou ali, porque no 7 ele diz, não descobrirás a nudez da tua mãe. No 8 ele diz, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. E aí eu penso, será que a mulher do meu pai não é minha mãe? Nem sempre. A mulher do meu pai pode ser minha madrasta. Por que Deus especifica? Para não deixar ninguém de fora da palavra. Não vem com essa história que a irmã Mariquinha tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não. Ninguém fora. Estamos todos dentro. Verso 9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, todas as circunstâncias possíveis, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, da filha da tua filha, a nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. E a nudez da tua irmã e de teu pai não descobrirás, ela é a parenta do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é sua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher do teu filho, não lhe descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, porque a nudez de teu irmão e a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, 2 pontos, maldade Você sabe quem está falando isso, né? Não tomarás com tua mulher outra, de sorte que seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante sua menstruação, nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Fecha a Bíblia. Passa a mão no rosto, porque a navalha vai vir cortando. Feche os seus olhos, vamos orar. Baruch hu vete Adonai Rab mevorav. Leolan vaed, Baruch Shen Kavol Malchut, Leolan vaed. Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito é o teu nome, o seu reino jamais terá fim. Estamos diante da sua palavra, imutável, infalível. A tua palavra que é vida nos alimenta nessa noite, através da influência precisa e cortante do Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Algum tempo atrás eu estava chegando de uma viagem, numa cidade. Quando eu desembarquei, eu perguntei para o irmão que foi me buscar no aeroporto se ia demorar para chegar no hotel. Estava bem cansado. Ele disse, não, é pertinho. Eu falei, então não quero nem comer, me leva. Eu quero dormir um pouco. Ele me levou para o hotel, eu tomei um banho. Depois, quando eu me deitei, estiquei minhas finas canelas, eu pude perceber de forma sugestiva um controle remoto bem ao alcance da minha mão. Não titubeei, pôr a mão naquele controle,
e apertar cada canal que estava disponível para que eu pudesse dar uma olhada até a mente destravar para me dormir. E fui passando os canais, até que de repente eu vi algo que chamou minha atenção. E eu voltei para aquele canal, e eram 3 homens em uma picada numa floresta, numa mata fechada. Picada é um caminho estreito, no meio do mato. E aqueles homens estavam com a câmera, e eu pensei, eles vão fazer alguma coisa policial, né? Quando a gente vê aquela descoberta, a gente já quer logo saber o que é, né? A gente fica curioso. E eles foram andando, daqui a pouco aqueles homens com a câmera igual aquela, pararam no meio do mato, matagão, uma picada bem estreitinha. Pararam e começaram a tirar a própria roupa, ficar pelado no meio do mato. 3 homens. Aí eles colocaram assim a câmera, assim, levantaram um pouco, tinha uma placa nos bambus, escrito em espanhol, inglês e português. Dizia assim: praia de nudismo. Daqui para frente tem que tirar a roupa. E aí eu fui naquele dia que eu cheguei à conclusão que eu nunca serviria para ser nada de repórter. Você imagina? Eles tiraram a roupa e ficaram totalmente desnudos, pelados, os 3. É bem verdade que na hora da edição eles esfumaciaram as genitálias deles, as partes íntimas. Mas para prosseguir, para avançar, tinham que se despir. E com as câmeras na picada, os 3 nus desceram e aquele morro, conversando, bebendo, todos com algo em comum. Estava todo mundo pelado. Como disse, as partes íntimas todas esfumaciadas, embaçadas. Mas as pessoas estavam todas ali de forma natural, se divertindo na praia. Quando eu li aquilo, eu realmente cheguei à conclusão que era impossível saber, no meio de toda aquela multidão, quem tinha 5 milhões no banco ou quem devia 5 milhões para o banco. Impossível saber quem era catedrático ou quem era leigo. Impossível saber quem morava no Leblon ou quem morava na Rocinha. Era impossível saber quem era bem empregado, quem tinha dinheiro, quem não tinha. Ou seja, era impossível saber, classificar socialmente, ou qualquer tipo de classificação que podemos ter. Era impossível discriminar alguém quando todos estavam exatamente na mesma condição, todo mundo pelado. Porque afinal de contas, todas as diferenças que existem entre nós são estereótipas, estão fora. Porque por dentro somos todos exatamente iguais. Todos os que estavam ali estavam no mesmo nível. Engraçado que a nudez é uma via de 2 mãos. Porque a nudez, quando é vista dos nossos olhos, é interpretada de um jeito pela nossa mente. Mas quando é vista dos olhos alheios para nós, é interpretada de outra. Ou seja, a gente tem coragem de olhar a nudez dos outros, mas não tem coragem de expor a nossa. E o que é a nudez? Agora sim, estou começando a construir. E o que é a nudez? A nudez é o sinal primaz da nossa miserabilidade existencial. Vou dizer de novo: nenhum sinal nos humanos é maior em relação à sua miséria do que a nossa própria nudez. Nós somos os únicos seres que Deus criou que usa roupa. Por quê? Porque a nossa nudez é consequência da nossa miséria existencial.
Somos miseráveis por natureza. Maldito o homem que se acha melhor do que o alheio. Que no fundo é tudo igual. Se não beber água morre, se não comer morre, se não dormir morre. Ou seja, todos nós, seja quem for, depende das mesmas coisas para existir. Ou não? O sinal da nossa miséria é a nossa nudez. Por quê? Porque Deus fez Adão e Eva pelado. Os dois pelados. Milhares de anos pelados, os dois no Éden. Que alegria. Quando pecou, a primeira coisa que Adão viu é que estava pelado. Ele viveu milhares de anos pelado, não tinha visto. Mas quando ele pecou, Tiago, a primeira coisa que ele fez, olha que coisa forte que eu vou dizer, tá? Ele sentiu vergonha de si mesmo. Por que a nossa nudez está sempre presente em nós? Porque ele é o sinal da nossa vergonha. Quando ele viu que ele estava pelado, ele, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nunca tinha sentido vergonha. Aí moça, aí, o que Adão faz? O que todos nós fazemos quando descobrimos que somos fracos. Sabe o que Adão faz? Ele tenta consertar. Ele sai correndo, vai numa moita, né, pastor Mirko? Se esconde, e olha o que o texto sagrado diz em original. Ele costura para si roupa. Ele costura. É fashion. Ele costura para si roupa. Não deu certo. Era roupa feita de folha vegetal. Aí Deus vem para o culto de tarde e fala para ele: Adão, cadê você? Ele diz: olha Deus, estou sentindo um negócio que eu nunca senti. Estou morrendo de vergonha de ir para o culto. Eu estou com vergonha de ti. É forte demais. Eu estou com vergonha de ti. Coisa que todos nós, começando de mim primeiro, o mais flagelado, todos nós precisamos sempre ter vergonha de Deus. Adão diz: eu estou morrendo de vergonha, Deus. Deus diz: já sei o que aconteceu. Está escondido, né? Está tentando resolver, né? Já sei o que aconteceu. Tomou um rodo do diabo, né? Pois é, mas eu estou resolvendo, Deus. Fica tranquilo que eu estou resolvendo. Será que Deus está falando com alguém aqui? Eu estou resolvendo. Deus diz: sai para fora aí para me ver se resolve. Aí, irmão, a folha murcha quando a gente sai para fora. Você entendeu, né, irmã? A folha fica toda verdinha lá no esconderijo, mas quando sai para fora, irmão, eu não sei se existe sai para dentro, mas quando sai, aí a folha murcha. E Deus diz: ó, primeira coisa, do seu jeito não resolve, que você não sabe fazer. Do meu resolve. A Bíblia diz que Deus sacrificou um animal e cobriu a vergonha, o opróbrio, cobriu a humanidade pecaminosa de Adão com sangue de um cordeiro e com a pele de um cordeiro. Bendito seja Deus, a nossa fortaleza. Bendito seja Deus, que resolve coisas que a gente não consegue resolver. Deus está descendo nesta casa através do Espírito Santo para dizer para mim e para você: essas folhinhas, essas folhas de figueira não resolve, mas eu vou entrar com a providência e vou resolver da melhor forma possível. Sentimento este que devemos sempre ter: vergonha. Vocês sabem, eu moro aqui na capital, pertinho. Todo final de ano tem uma festa lá, em homenagem a um santo. São Silvestre,
no final do ano. E ele celebra essa festa com uma corrida, a maratona de São Silvestre. Alguém já assistiu a maratona de São Silvestre? Pelo menos um pedacinho, levante a mão. Já assistiu? Você já viu no começo da corrida? Já prestou atenção no começo da maratona? Quando a grua da câmera vai passando por cima da multidão assim, ela vai correndo num cabo em cima da multidão, o que você vê? Espera aí que eu já lhe digo. Você vê gente vestido de Batman, você vê gente vestido de Mulher Maravilha, Patati Patatá, Barack Obama, você vê até gente com dente de plástico, camisa do Brasil fazendo embaixadinha, Ronaldinho, vê tudo. Você vê gente com a televisão de papelão na cabeça, escrito Americana, filma nós aqui. Não é, pastora? Você vê de tudo. É tudo alegria. Gente maquiado, vestido de homem de ferro, vê tudo. Nenhum comentarista ousa dizer que um daqueles vai ganhar, porque sabe que não vai. Quando dá a partida, a Mulher Maravilha pisa na capa do Batman, Patati Patatá não consegue correr com aquele sapato do Bozo, a maquiagem do Homem de Ferro vai se derretendo, os fantasiados vão ficando todos para trás. Alguém eles tentaram convencer, de alguma forma. A gente só vai saber quem vai ganhar lá na esquina da Brigadeiro. No tripé tem uma câmera lá, assim, apontada para quem vier primeiro ali. É na subida. Porque a gente só vai saber mesmo quem veio para vencer na hora da subida. A hora da subida está chegando, hein? Quando aparece o primeiro corredor, irmão, não tem um fantasiado. Sabe quem que aparece lá? Os quenianos, que ninguém viu no começo. Você não entende o que eu falo? Não? Vou lhe dar um exemplo. O pastor Mirko diz assim: irmãos, hoje nós temos um convidado especial para pregar aqui. Por favor, pode entrar, super-homem. Aí entra eu, vestido de super-homem, por ali, ó. Tantarã, fundo musical e tudo que o Felipe põe. Tantarã, se fosse você, irmão, ainda passava com esses bração. Mas eu chego aqui e digo: tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Estou um pouco cansado, eu acabei de chegar de Criptônia. Vocês vão olhando e dizem: ué, enlouqueceu. Vocês estão assustados por quê? Não me reconhece? Espera aí que eu vou te mostrar. Eu mostro esse meu peito de passarinho empanado. Digo aqui: I'm Superman. How are you? As crianças vão olhar e dizer assim para a mãe: não é não, né, mamãe? Porque nem as crianças vão acreditar. Mas eu vou bater o pé, insistir, dizer: não, eu sou o super-homem. Outra coisa, hein? Só não vou voar aqui para não humilhar vocês. E aí você vai dizer assim: deixa ele acreditar que ele é o super-homem. Que a gente sabe, a gente conhece essa voz. É o Yosef, Akiva, é ele. Não existe super-homem com um bracinho de pardal. Deixa ele achar que ele é o super-homem. A gente tem certeza que não é, porque a gente sabe quem está por baixo da fantasia. Estou me esforçando para você entender que a gente entra aqui de nariz empinado, que a gente entra aqui
achando que é a última Coca-Cola do deserto. Não me toques, cuidado subir ao Pai. A gente entra aqui porque é bem sucedido em alguma área da nossa vida, seja qual for, parabéns, mas não representa muita coisa para Deus. A gente entra aqui dizendo: eu sou a mulher mais virtuosa do mundo, eu sou o homem que mais ora, não tenho mais santidade do que eu sou a última Coca-Cola do deserto, sou eu. E aí Deus, que conhece a nossa nudez detalhadamente, olha para mim, para você e diz: tadinho, está achando que é uma coisa e é outra. Não existe coisa pior do que se achar alguma coisa. Eu já contei para vocês aqui, não faz tempo, faz esses dias que eu contei. Dorme não, irmã, espera aí. Contei esses dias a história da Xuxa, não contei? Foi, não foi, irmão? Foi, claro que foi. Eu estava no Santos Dumont. Santos Dumont tem uns vidros redondos assim que dá para ver a pista. De manhã, você imagina, de manhã porque coroa de manhã é uma nojeira, viu, irmão? De manhã, mal-humorado, cara inchado, mexendo no telefone, sentado ali naqueles banquinhos esperando o meu voo. Daqui a pouco eu olhei e vi um monte de gente correndo. O que você faz quando você vê um monte de gente correndo no aeroporto? Corre também. Aí, Tiago, sabe o que eu fiz? Eu vi todo mundo correndo, peguei minhas bolsas e saí correndo junto. Perguntei para o rapaz: por que nós estamos correndo? Ele falou: rapaz, eu ia perguntar justamente isso para você. Então vamos correr, pode ser alguma coisa, né? Aquele monte de gente correndo parou naquele vidro redondo, olhando para a pista, e começou a gritar. Gritar. E o que você faz quando todo mundo grita? Eu comecei a gritar também. Falei para ele: e agora? Ele falou: rapaz, também não sei. Vamos gritar, pode ser alguma coisa, vamos gritar. Mas eu vi que tinha uma mulher gritando com mais ardor, chorando. Falei: vou perguntar para ela, espera aí que eu já volto. Minha senhora, com licença, por que nós estamos gritando e chorando? Verdade, você não acredita? É verdade isso. Ela olhou para mim e disse: por quê? Por quê? Você não está vendo não? Eu falei: pois é, não estou vendo. Olha lá ali. Aí eu olhei assim na pista, eu vi um cabelinho Chanel loiro dando tchau. Falei: que é aquilo, minha senhora? Você não sabe o que é não? Eu disse: não, o que é aquilo? É a Xuxa. Sabe quando dá aquele calafrio, aquele gelo? Porque na hora eu gelei, falei: meu Deus do céu, me livra. Porque se tem algum crente maldoso me filmando, bota no YouTube e acaba com o meu ministério. Bota no YouTube, no outro dia acaba com a minha... Yosef Akiva, escândalo, chorando pela Xuxa em Santos Dumont, acaba comigo. Gente para fazer essas coisas não falta. Aí eu dei aquela gelada assim, eu olhei assim de lado, ver se tinha alguém olhando, e fui saindo. Fiquei mais mal-humorado ainda. Eu sentei irado, bufando, todo suado, irmão. Eu corri pra caramba, quase tropecei puxando mala. Aí fiquei sentado pensando: eu vi a Xuxa. Pode acreditar, irmão, é verdade, eu vi a Xuxa. Eu vi ela. Sei que vocês não acreditam que eu vi ela. Só que a fome que eu estava continuou, né? E a canseira que eu estava também não mudou nada a minha vida. Eu vi a Xuxa e não mudou nada. Por que a nossa vida não muda? Porque a condição dela é exatamente igual à minha. Nossa vida só vai mudar quando a gente vê alguém que não dorme e não tosqueneja,
Quando a gente encontrar alguém que não precisa de comida para existir, de água para viver, aleluia, alguém que está sentado acima das estrelas, que vive, reina para sempre por si só. Desculpa, minha senhora, com todo respeito, meu irmão, me perdoe, mas eu quero dizer que você não é o super-homem, e que você também não é a Mulher Maravilha. Pode orar 28 horas por dia, pode jejuar 8 dias por semana, seja o que for, parabéns, mas não te faz melhor que ninguém. Porque se a gente jejuasse e deixasse de ser miserável, ia mudar alguma coisa. Mas a nossa tendência entortada continua a mesma. A nossa qualidade pecaminosa e caída é a mesma. Então eu aprendi que Deus não nos ama pelos nossos acertos. Deus nos ama simplesmente porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nudez é citada por Jesus na parábola do fariseu e o publicano. Não sei se você já leu isso. Culto, o fariseu e o publicano. O que quer dizer fariseu? Fariseu quer dizer uma autoridade espiritual chamada santo, o homem santo. No culto, o fariseu está de pé, Jesus disse. Lê depois em casa. De pé, de nariz empinado, fala para Deus assim: Deus, graças eu te dou. E vai contar todas as virtudes e acertos, porque eu dizimo até da hortelã. Uau! Isso quer dizer que nem perto de fariseu a gente chega, viu, irmão? Eu sou o cara mais justo, não ultrapassei ninguém, só acerto. Eu te dou graças, Deus, Jesus falando, porque eu não sou como esse miserável publicano, pecador miserável. Só que olha, o publicano, por sua vez, nem a cabeça levanta, está ajoelhado com a cara no chão, e a oração dele é uma só: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Aí Jesus conclui dizendo: quem saiu justificado do culto? Aí ele mesmo diz a célebre frase: porque os exaltados serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados por Deus. Isso quer dizer que naturalmente, quando acertamos, ficamos orgulhosos, ficamos independentes. Quando a gente está sendo provado, quando a gente erra, quando a gente falha, tropeça, a gente fica mais humilde, mais dependente, mais quebrantado, mais choroso, mais amorosa. A gente fica melhor quando a gente assume a nossa condição de nudez. Porque a nudez é o símbolo da nossa vergonha. Já pensou sortear alguém aqui no meio dessa centena de pessoas para tirar a roupa dela aqui na frente? Fica todo mundo aqui torcendo para não cair em você, porque ninguém tem coragem. É uma vergonha muito grande. Você sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. O texto que nós acabamos de ler, eu fico pensando, por que Deus dita essas coisas doidas aí? Porque Deus dita assim para Moisés: Moisés, papel e caneta na mão, anota aí: não descobrirás a nudez. Se fosse eu ia escrever assim: Moisés, anota aí, vamos fazer logo esse negócio andar para a gente ir para casa. Anota aí: não descobrirás a nudez, 2 pontos, Yosef. Não descobrirás a nudez, 2 pontos, da mãe, da tia, do avô, da vizinha, da nora, da sogra. Resolveu. Mas Deus não. Deus diz: não descobrirás a nudez de A,
Não descobrirás a nudez de B. Não descobrirás a nudez de C. Não descobrirás a nudez de D. Não descobrirás a nudez. 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 E ele não se cansa de repetir. A mesma coisa ele repete várias vezes. Por que Deus repete tanto? Sabe por quê? Por causa da nossa tendência. A primeira, Deus fala várias vezes porque somos teimosos. Faz o teste em casa. Vai com a criancinha e diz para ela assim, ó: não põe o dedinho aqui na tomada, tá? Não põe. Gude, gude, gude. E vira as costas para você ver. Fala só uma vez, para ver o que ela vai fazer. Deus sabe que a gente é teimoso e curioso. Então Deus fica: não põe o dedo na tomada, 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 não põe o dedo na tomada. Segundo, Deus sabe que a gente sofre de amnésia em partes. Que a gente esquece, viu, irmã? Viu, moço? A gente esquece do que Deus falou ontem, mas não esquece do tapa que a gente tomou há 20 anos atrás. Como Deus sabe que a gente bate a cabeça para algumas coisas, então Ele fica lembrando: não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez. E me parece que o texto, eu ainda estou na introdução, tá? Mas a mensagem é rápida. Me parece que o texto é um labirinto de espelho. Por quê? Engraçado. Porque está escrito: não descobrirás a nudez da sua mãe. Você está olhando a mãe. Aí Deus diz: porque é a nudez do teu pai. Interessante, porque a gente vê a mãe, mas Deus está vendo o pai. Porque Deus vê as coisas com outro ângulo. A gente olha para a planta, a gente olha para a flor, para o lírio, a gente diz: olha que lírio do campo bonito, isso é um lírio. Deus olha para o lírio e não vê lírio, Deus olha para o lírio e vê uma roupa. Porque Ele diz: olhai para os lírios do campo, que não tece e não fia, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então Deus vê coisa que a gente não vê. Deus dá valor para coisas que a gente não dá. Ei, olhe para cá. Recebe só essa para valer sua noite. Tudo que a gente faz e os homens vê, Deus não enxerga. Tudo que você faz e ninguém está vendo é o que Deus está enxergando. Por isso que está escrito que tua mão direita dá, a esquerda não sabe. Então você dá e fica falando para todo mundo: então, pessoal, você sabe, né? Você sabe, aquele Lúcio maravilhoso, não é? Foi eu que dei. Já recebeu o seu galadão. Se for fazer alguma coisa para Deus, ó, bico calado. Porque Deus só vê o que o homem não vê. Quem quer que eu pare, diga amém. Tem muita gente nova na igreja, viu, pastor? Quer ser velho, hein? Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Espera aí, daqui a pouco eu começo a mensagem. Você está pensando onde esse homem quer chegar? Deixa eu lhe contar uma história. Meu pai não é crente e foi acometido de 2 AVC quase seguidos. Isso lhe custou o controle sobre as suas necessidades fisiológicas. O senhorzinho. E aí eu tenho que pagar, sou o único filho que posso, uma enfermeira para cuidar dele, para trocar a fralda dele, para dar banho nele. Um dia desse eu cheguei para visitá-los, ele e mamãe, um sobrado. Perguntei para a mamãe: cadê o papai?
Ela disse: ele está indo para o banho. A enfermeira vai banhar ele. Ele não fala, ele só geme. Aí eu disse assim, aqui embaixo, mas dá para ouvir lá em cima. Eu disse: avisa ela que quem vai trocar ele hoje e dar banho nele sou eu. Eu precisava disso, porque eu estava meio orgulhoso, sabe? Eu precisava ver que o fim de todas as coisas é o mesmo. Eu precisava olhar para ele, porque aquilo era o meu espelho. Lá de baixo eu ouvi ele gritar, porque ele não queria. Olha para cá. Por que ele aceitava uma estranha enfermeira ver a nudez dele, mas o filho dele ele não aceitava? Eu vou lhe dizer, olhando dentro dos seus olhos, eu nunca vi a nudez de um irmão meu, nem de uma irmã minha. Eu nunca vi a nudez da minha mãe, nem do meu pai. Eu nunca vi, nem dos meus filhos, só quando eram pequenininhos. Nunca vi. Porque a nudez é a nossa vergonha. Quando Deus diz, não descobrirás a nudez, Ele está dizendo para mim e para você, pare de se interessar pela vergonha dos outros. Pare de olhar para os defeitos dos outros. Toda nudez que você está procurando nos outros, você vai enxergar em você mesmo. Porque o outro, a nudez do outro é exatamente igual à sua. Quando Deus diz, não descobrirás a nudez, Ele está dizendo para você, irmã, para mim, para nós, não se interesse pelos lapsos, pelas falhas, pelos problemas, pela miséria dos outros, porque se você for olhar a nudez dos outros, você vai estar olhando a sua também. Meu pai disse, não, e eu fui, respirei fundo e fui, troquei a fralda dele, sob lágrima os dois, e o banhei. Foi uma experiência tenebrosa, terrível, ver a nudez do meu próprio pai. Você sabe que o Brasil é descaracterizado no mundo inteiro por causa, com os direitos humanos, por causa do assassinato de pessoas lá no Carandiru, no ano de 91 e 92, década de 90. Por quê? Olhe para cá. Porque a mídia internacional não questionou as mortes. Não questionou as mortes. Os direitos humanos questionaram a maneira com que morreram. Sabe por que houve questionamento? Porque as pessoas que morreram, os corpos delas, foram tirados lá de dentro, pelados. O que isso quer dizer? Que quando alguém é rendido, e essa pessoa que foi rendida se despe para a nudez, além de ter perdido, ela está sendo humilhada. Não existe reação para quem está pelado. Então quer dizer o quê? Que a nudez daqueles corpos é indicação de que eles foram mortos covardemente. Em alguns países do mundo se pode aplicar a pena capital, mas os direitos humanos dizem 4 regras devem ser aplicadas sobre um condenado à pena capital. A primeira, ninguém pode ser executado com fome. A segunda, ninguém pode ser executado com sede. A terceira, ninguém pode ser executado nu. E a quarta, ninguém pode ser executado sem dormir. Por quê? Porque esse aqui é o grau máximo de humilhação. Se você botar na internet a execução de Saddam Hussein, você vai ver que ele comeu antes de morrer, que ele dormiu e que ele estava vestido. Que não se executa ninguém pelado. Executar alguém nu é o grau máximo de humilhação, porque está expondo a miséria da pessoa. Quem me entende, diga glória a Deus. Tudo isso eu contei para pregar a mensagem agora. Abre aí comigo, João.
Abre aí. Evangelho de João, agora é a mensagem. Eu só montei a estrutura. 19. João 19, 23. Achou? Achou? Olha o texto. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte. E a túnica, ponto. Repete. A túnica. Não, desculpa. Quem está repetindo é João. Parece que ele quer parar de falar da túnica, mas ele retoma. Ele ia falar, ponto. Depois ele retoma. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, 1. A irmã dela, que é a tia, 2. Maria, mulher de Clopas, 3. Maria de Magdala, 4. Mas tem mais um, verso de baixo. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, que é João, 5. Único homem. Disse: mulher, eis aí o teu filho. Olhe para cá. A narrativa da execução de Jesus. Só para você entender. Você já foi em Jerusalém, pastor? Fazer uma caravana aqui da igreja. Para vocês entenderem aqui. Só para vocês entenderem. Suponhamos que o púlpito aqui seja o Monte Gólgota. O Monte Caveira existe até hoje, Tiago. Está lá. Ele é de calcário, parece uma caveira. Tem uma bola aqui, uma aqui. E é baixo. Parece alto, mas não é. É baixo. É da altura desse teto. Pela porta de Damasco, 700 metros. Você vai ver o Monte Gólgota, do lado de fora da cidade. Jesus recebe uma pena capital romana. E agora, ele tem que ser executado. E ele vai ser executado fora. Ele e mais 2 malfeitores. Quem está me ouvindo, diga amém. Suponhamos que aqui seja onde ele vai morrer. E Jerusalém é lá. Então ele vem aqui, ó, ele, os malfeitores, na frente, porque um soldado lá na frente, que vai executar, vai trazendo ele por uma corda amarrada no pescoço, puxando ele. E atrás de Jesus e os malfeitores, está as pessoas da cidade, que a Bíblia chama de multidão. Não tem como ser multidão, porque a rua é da largura dessas 2 colunas aqui. Mas vinha muita gente atrás. E vinha também uma guarnição de soldados romanos. Preste atenção. A turba de gente tudo seguindo para ver a execução. Quando chega aqui, pastor Mirko, para subir a montanha para matar Jesus, os soldados que estavam aqui na frente, sai da frente e vai para trás. Preste atenção, porque a mensagem é agora. E os soldados fazem um cordão de força entre os condenados e a sociedade. Quem me entende, diga glória a Deus. Por que agora os romanos dizem assim: a partir daqui para frente, vocês não podem mais acompanhar a execução? Era proibido a multidão subir a montanha, porque a forma de matar é muito cruel, e a multidão poderia se rebelar e evitar a execução. Então os soldados não deixavam a multidão subir, para ver os condenados morrer. Se quiser ver, vê de longe, mas não é longe, olha a altura, não é longe, dava para ver, dava até para ouvir o que se falava. Quem me entende, diga glória a Deus. Aqui na frente estão os 3 condenados. O homem que vai matar chega no ouvido deles e diz o seguinte: diz para a multidão, depois no ouvido deles: pessoal, daqui para frente vocês não sobem mais, só vai acompanhar a execução de perto os parentes próximos.
Aí o soldado vai no ouvido de Jesus e diz: quem são seus parentes que para ver você morrer de perto? Aí Jesus diz: minha mãe está aí no meio do povo, o nome dela é Miriam, a gente chama de Maria, bendita seja. Aí o soldado vem e olha: quem é a mãe do condenado Jesus? Maria, Miriam. Aí Maria diz: você pode vir, vem, deixa ela passar. Ela vem. Quem mais? Aí ele diz: minha tia está aí. Chamou a tia. A terceira: Maria, mulher de Clopas. A gente nunca ouviu falar dessa mulher, nem de Clopas. Como pode uma mulher, que a Bíblia nem citou ela, ter intimidade? Porque só quem tem intimidade é que vai subir. Eu vou lhe dizer, Clopas era um homem que financiava o ministério de Jesus. E é impossível alguém querer ter intimidade com Jesus se não financia o ministério dele. Aí vem a mulher de Clopas. Quem mais? Maria Madalena. Vem Maria Madalena. Quem mais? João, meu discípulo amado, que foi até o final, não me abandonou. Pode vir, João. 5, sobe. Jesus sobe o Gólgota. A multidão está lá embaixo, mas os 5 vão ver de perto. São os parentes que vai ver ele de perto. E agora que está o mistério. Como se crucifica de 2000 anos atrás? Dependendo da guarnição que vai matar, se ela quer ir embora logo para casa e executar rápido, o que ela faz? Presta atenção. Quebra o fêmur, a tíbia, antes de pregar. Quebra aqui, aqui. Quebra o condenado inteiro e depois amarra pelo pescoço e pelo tronco. O cara não aguenta, porque todas as fraturas são expostas. Todas. Dependendo da guarnição que vai matar, não quebra, mas fura com a ponta da lança. Jesus já estava muito debilitado. Sabe por quê? Não sabe. Eu vou lhe dizer. Porque passou a noite inteira em claro. Porque passou a noite inteira sem beber. E porque ficou sem comer. E agora vão matar ele. Bota a cruz no chão e diz: esse daqui a gente prega. E amarra no tronco, e amarra no pescoço e prega. Olhe para cá, com todo respeito. Todas as pinturas dos artistas renascentistas, todas as esculturas, inclusive que eu tenho várias pinturas, várias esculturas que eu amo arte, de Jesus, nenhuma delas retrata com precisão o que foi o que ele passou ali. Sabe por quê? Porque nem os artistas tiveram coragem de esculpir ou de pintar a cena horrenda e humilhante que ele viveu. Porque todas as pinturas e esculturas ele está de bermuda. Mas morreu pelado, nu. Não é a vergonha da cruz? Quando vão a mãe, a tia que viu crescer, só pessoa íntima, o soldado vai e começa a despir Jesus. Tira primeiro essa roupa de cima. Quando tira essa roupa de cima, lembrou da frase de Adão? Não. Primeira coisa que a gente aprende a fazer para esconder a nossa vergonha: costurar. A roupa de cima é a roupa de retalho. Aqui, não existe uma peça inteira, toda ela tem costura, é emendado, porque isso a gente aprende a fazer na vida: costurar, emendar a tragédia com a vitória, emendar o orgulho com a derrota, emenda aqui, costura ali, e a gente vai escondendo a nossa miséria com os retalhos dessa vida que a gente vive. Quando puxaram os retalhos, disseram: eu quero esse, que olharam para Jesus achando que ele já estava pelado diante da mãe e das pessoas, se assustaram, porque por baixo, aleluia, da roupa, ele tinha uma túnica que não tinha nenhuma emenda, toda tecida em um só fio, de alto para baixo. E os soldados tomaram um susto, disseram: nossa, ninguém esperava que tivesse algo tão precioso, aleluia, tão
tão valioso, escondido em um condenado. Um soldado disse: nossa, que túnica da hora, vamos dividir. E um disse: se rasgar ela perde o valor, porque o valor dela é esse. A túnica não tem um rasgo, e não tem um remendo, e não tem uma emenda. Ela é tecida toda de alto a baixo. Então vamos jogar sorte para ver quem fica com ela. Você não entendeu o que eu disse? A gente tem que mostrar para os outros os nossos remendos, nossa fraqueza. Mas o que é precioso tem que ficar guardado por dentro, porque o que está guardado por dentro não pode ter nenhum rasgo, nenhum remendo, nenhuma costura. É isso que é precioso em nós, cada um de nós. Jesus ficou despido, pelado. Nem Mel Gibson, com tanta realidade, teve coragem, porque morrer na cruz é uma vergonha. Vergonha por quê? Porque a sua miséria será exposta. Amarraram Jesus pelado diante da mãe. Levítico 18 soprando: não descobrirás a nudez. Diante da tia, e Levítico 18 soprando: não descobrirás a nudez. E o Filho de Deus pelado. A Bíblia diz que Paulo foi pregar em um tribunal indo para Roma. Começou a pregar e o rei ficou interessado, e todo mundo dizendo: esse cara é louco, ele está pregando aí. O rei disse: todo mundo aqui, cala a boca, pode pregar, pregador. E Paulo pregando o Antigo Testamento, trazendo, conduzindo. Quando ele vai falar de Jesus, ele diz assim: este que eu vos falo, este glorioso que eu estou pregando, que eu sirvo, que eu amo, que eu estou disposto a entregar minha vida por ele, esse glorioso que eu me refiro, grande rei, foi crucificado em Jerusalém. Aí o rei bateu na mesa e disse: Paulo, ficou louco? As muitas letras te fazem delirar. Não existe Deus pelado, não existe Senhor morto nu. Isso é coisa para ladrão, isso é coisa para maldito. Olha, Paulo, por pouco você não me persuadiu, eu só não me convenci com essa loucura de dizer que esse teu Senhor morreu pelado, que isso não existe, é inadmissível. Depois Paulo escreve dizendo que a cruz é loucura para quem perece, mas é a manifestação do poder de Deus para aqueles que creem. A cruz é a confusão do mundo, porque não existe rei nu, não existe rei só de coroa na cabeça, sem indumentária, sem glória. Não existe, ninguém entende isso. Aí ele diz: eu era fulano, hoje eu sou Paulo. E ele diz: porque eu me pareço com Jesus, estou crucificado, estou exposto, crucificado com Ele. Sabe o que é o Evangelho? Termino. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho não é uma religião. Religião nenhuma salva ninguém. Nem crente, nem católico, nem judeu, nem islâmico, nada disso. Religião é um sistema, invenção. Porque Deus não é católico, Deus não é judeu, Deus não é muçulmano, Deus não é evangélico, Deus não é pentecostal, Deus não é nada disso. Mas sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é um só. Quer nascer de novo? Sobe o monte, porque só na hora da subida que a gente vai saber.
sobe o monte e não ouse levantar a cabeça para ver a nudez de alguém que nunca deveria estar desnudo, mas se colocou no seu lugar, porque a gente aqui não tem coragem de rasgar as vestes. Nossa coragem é se esconder. Isso é que a gente sabe, se esconder. Sabe o que é evangelho? É dizer, quer chegar para mim? Aprende que a melhor forma de chegar para mim é desarmado, é desnudo, é assumindo a sua condição miserável. Um grande pastor me proibiu de pregar nas igrejas dele, agora esses dias. Alguém disse assim para mim, vai lá pedir perdão para ele. Eu falei, amigo, você está diante de um rapaz que só sabe pedir perdão, tem muita facilidade nisso. Agora, qual que é a glória de um homem matar um cachorro morto como eu? Qual que é a glória de você chutar um quebrado como eu? A glória será muito maior se ao invés de você fazer isso, você estender a mão e colocar ele de pé. Aí vão dizer, se parece Deus, se parece Jesus, porque Jesus tinha tudo para acabar com tudo, estendeu a mão. Não descobrirás a nudez, para de olhar para onde você não deve olhar.